Meus amados irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Por favor, aproveitando que vocês já estão sobre os pés, abra comigo a sua Bíblia nos Salmos de número 124. Salmos de número 124. São 8 versos. Mas eu quero ler com vocês, para que aproveitemos tudo o que nele está contido. No entanto, destacar somente um verso, que é o verso de número 7. Então, eu gosto de participar coletivamente, eu gosto de ler e quero que você participe, para que a palavra fique no seu coração. Então, nós vamos combinar. Eu tô em casa, viu, Tiago? Estou em casa. Eu já estava com vontade de dar uma voadora e parar lá embaixo. Então, eu vou ler o primeiro verso e vocês farão um grande coral lendo o verso seguinte. Até o 8. Depois, juntos, nós vamos repetir o verso 7. Combinado? Então, vamos lá. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu desses contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a torrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa os seus presentes. A nossa alma escapou, ela bate como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora, antes de você ler o verso 7, olha para o teu irmão e diga assim: não temas. Agora repita o verso 7 comigo. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Antes de fechar a Bíblia, isso aqui não é decoreba de pregador, é exercício de fé. Agora feche a Bíblia aí, dá uma olhada para ele que você vai ser profeta. Diga para ele: não temas. O Deus que livra está na casa. O Deus que livra está na casa. Os que recebem essa palavra, levante a sua mão para adorar ao Senhor. Tome assento glorificando o nome de Jesus. A nossa alma escapou do laço do passarinheiro. Eu confesso aos irmãos que quando recebi o convite, obrigado, meu amado, o seu galardão será grande no céu só por causa dessa toalha. Quando eu recebi este tão honroso convite do meu amigo pastor Tiago Barbosa, a minha alma se alegrou. E eu preciso, antes de pregar, dizer isto. Eu tenho acompanhado durante esses quase 35 anos de ministério homens que Deus tem levantado e que de fato têm feito a diferença. Em um tempo em que nós estamos com tantas dúvidas, em um tempo em que muitos se levantam em nome do Senhor, em um tempo em que os escândalos se tornaram normais, Deus tem preservado homens e mulheres que têm guardado valores espirituais, e entre eles está o vosso pastor, pessoa de caráter ilibado, homem comprometido com a igreja, com o evangelho de Jesus e, acima de tudo, com a vida espiritual. Não é apenas espiritualidade, é mais que isso.
é intimidade, é comunhão, é presença. É por isso que hoje nós temos essa multidão de pessoas aqui. Não é porque ele é bacana, porque ele canta bem, é porque a unção atrai. E eu aprendi no meu pequeno ministério que unção respeitada é unção transmitida. Então, se você quer ser abençoado, abrace este homem de Deus, abrace os seus projetos, creia naquilo que o profeta está falando, porque Deus vai fazer cumprir a sua palavra para a glória do nome de Jesus. Mas, queridos, me deixem pregar nesta noite. Eu já não estou mais com o mesmo pulmão que tinha 30 anos atrás. Tiago continua mantendo o mesmo caminhar. Mas agora não, eu já estou cansado, fiz 59 anos e não estou velho não, estou me sentindo novo. Mas talvez o meu pulmão não me permita mais fazer as estripulias que fazia quando tinha pelo menos 20 anos. Mas eu me deparei com este texto bíblico, pastor Tiago, e Deus me impactou. Eu tenho vivido alguns momentos na minha vida que têm sido extraordinários para mim. Deus tem me acordado às madrugadas. Olha que coisa maravilhosa. Eu perco o sono. E aí eu fico andando dentro do quarto de um lado para o outro, e a Elaine, marido, deita, marido. Eu digo, não, levanta você, vamos orar. E a gente ora um bocadinho, aí ela cansa, de vez em quando ela dorme ajoelhada ao pé da cama, e eu levanto, e eu continuo orando de pé. Eu vou no quarto do meu filho, eu desço na cozinha, eu estendo a minha mão para um lado, estendo a minha mão para o outro. Talvez alguém não entenda isso, mas eu entendo que é Deus falando comigo. E aí quando de repente eu me apego, eu me percebo, eu já estou com a Bíblia na mão e Deus vai me revelando algumas coisas. Como eu já não tenho mais memória para guardar, eu agora escrevo. Então eu vou escrevendo, e o Caleb depois ele tem que entender os garranchos do papai, e ele tem que passar aquelas mensagens para o meu iPad. Aí alguém disse assim, mas como é que o teu filho consegue entender isso? Eu digo, nem eu entendo, mas eu sei que ele está sendo treinado, porque Deus fez uma promessa. À medida em que ele vai colocando lá o que eu escrevo aqui, Deus vai trabalhando no coração dele, e o nome de Jesus vai sendo glorificado. E eu estava orando dias atrás para ministrar a vocês, e o Espírito de Deus, pastor Tiago, falou comigo. 9 anos do ministério AD Monte Verde. 9 anos não são 9 dias. Nesses 9 anos muitas coisas aconteceram. Eu sei que ontem vocês ouviram uma palavra poderosa ministrada pelo pastor Flávio Pena, mas eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração nesta noite. Escute isso, acompanhe comigo esse raciocínio. Eu quero que você entre comigo neste salmo, porque esse salmo revela aqui algumas verdades que são maravilhosas e que servirão de combustível para que vocês continuem, talvez, caminhando mais algum tempo, porque Jesus já está voltando. Talvez a gente não consiga ver muitas coisas, mas eu tenho certeza que a tua fé não será abalada. Não será abalada. O Deus que livra está na casa. Aleluia. Queridos, este salmo, escrito por Davi, é o chamado Salmos de Romagens. E o que é que são estes Salmos de Romagens? Esses salmos são cânticos espirituais, que os israelitas começaram a exteriorizar à medida em que eles estão sendo libertados dos 70 anos de cativeiro. Salmo 120 até o Salmo 126 são canções espirituais que o povo de Israel canta. E eles cantam estes salmos porque, ao cantarem estes salmos, eles lembram de sua peregrinação. Não só isso, eles lembram dos desafios que cercaram essa peregrinação. Não só isso, eles lembram dos cuidados que Deus teve para com eles nos momentos quando todos acreditaram que eles não iriam conseguir. Quando a gente olha para o Salmo 124, que também é conhecido como Cântico dos Degraus, a gente percebe algumas coisas aqui que são importantes.
enquanto o povo de Israel rumava para Jerusalém, seguindo um protocolo da própria lei mosaica, todos os anos eles tinham que sair, da onde quer que eles estavam, e eles deveriam ir à cidade de Jerusalém, porque era lá o lugar que, segundo a lei, deveria se reunir o povo de Deus para adorar ao Senhor. Então Israel, em peregrinação, eles saíam cada um do seu vilarejo, cada um da sua casa, cada um do seu bairro, cada um da sua cidade, para participar daquilo que eles chamavam e tratavam como as festas anuais que ocorriam todos os anos na cidade. E a Bíblia vai mostrar alguns detalhes nessa história bíblica, neste pano de fundo que está atrás do Salmo de número 124. Ou seja, à medida, pastor Tiago, que eles estão caminhando, cada um do seu lugar, cada um da sua casa, cada um do seu bairro, cada um do seu vilarejo, eles não vêm em silêncio, eles vêm com o sentimento de gratidão, eles vêm com alegria, eles vêm com cântico, eles vêm com satisfação, eles vêm com gozo. E por quê? Porque eles sabem que eles passaram um processo desafiador, mas nesse processo desafiador Deus esteve com eles. Por isso que eles cantam. Eles não cantam porque eles querem se mostrar, eles não cantam porque eles querem ter mais likes nas redes sociais, eles não cantam porque eles querem ser melhor que os outros, não. Eles cantam como sinônimo de agradecimento, de adoração, por entender que o Deus que livra os permitiu chegar, e somente o fato de saber que o Deus que livra os permitiu chegar aonde eles chegaram, eles não tinham medo. Então eles cantavam com alegria, com gratidão e com satisfação, pois entendiam que o Deus que os livrara lhes dava aquela oportunidade. Eu fiquei pensando comigo quando eu ouvi dizer que vocês estão fazendo 9 anos de existência neste bairro. Quantas lutas, quantos desafios, quantas peregrinações, quantos nãos, quantas dificuldades, quantas portas fechadas, quantas palavras contrárias que disseram: é mais um fogo de palha, é mais uma portinha. Mas 9 anos se passaram. Talvez alguém passe aí agora e diga: o que está acontecendo lá dentro? Está todo mundo cantando, todo mundo alegre, eu não estou entendendo nada. Mas não é para você entender, porque isso aqui é para quem é espiritual, é para quem peregrina e acredita que o Deus que livra cuida daqueles que nele esperam. Mas escute-me, este salmo de número 124, ele traz algumas lições que eu preciso, dentro do tempo que me foi proposto, destacar. E eu quero que você guarde isso. Eu quero que você esconda isso dentro do seu coração. Porque este salmo, ele é um verdadeiro manual de vitória para aqueles que querem vencer. Eu preciso exercitar a sua fé. Eu não quero que você me tenha como incômodo, como chato, mas eu preciso que você me ajude a pregar. Eu preciso que você seja a boca de Deus para a vida de alguém aí, e diga para ele, segurando a mão direita, a mão esquerda, eu não sei como é que você vai fazer, mas olhando nos olhos dele, você vai dizer: não tenha medo. Não, diga para ele, pode ser melhor: não tenha medo. O Deus que livra está na casa. O Deus que livra está com você. O Deus que livra ainda abre porta para glorificar e bendizer o nome dele nas nossas vidas. Olhem isto, olhem para o salmo. Sua Bíblia está aberta, olhe para o salmo. Segundo o salmista, nós estávamos presos por um laço de morte. Está lá no verso 7. Isso significa dizer que nós não tínhamos esperança. A ideia de morte aqui trazida na etimologia da palavra quer dizer separação. O que o salmista está dizendo é que na ambiência, no contexto em que Israel está envolvido, ele olha e ele usa esta metáfora para mostrar o grau de perigo que estava vivenciando o povo de Deus.
O povo de Deus está peregrinando, cercado por diversos inimigos, nações hostis, que não os compreendia, que não os entendia, que não compreendiam o culto, que não compreendiam a liturgia, que não compreendiam a adoração. Pare para pensar comigo, porque talvez à noite você esteja aqui me ouvindo e dizendo: pastor, eu me enquadro, eu me coaduno com essa palavra. Essa é a realidade do Salmo de número 124. Eles sabem que eles estão cercados por muitos desafios, eles sabem que eles estão cercados por muitos inimigos. Eles também sabem que no ambiente de peregrinação as coisas não serão fáceis, a caminhada não será fácil. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos ouvindo a pregação de um evangelho muito superficial, um evangelho de facilidades, um evangelho onde não se exige nada, um evangelho onde não se requer nada, e as pessoas gostam disso, porque ninguém quer sacrificar nada. Mas nós precisamos entender que na vida espiritual, para que você alcance alguma coisa, você precisa abrir mão de alguma coisa. Você só pode ser bem sucedido quando você entender o valor da renúncia. Arrependimento não é remorso. Deus não quer que você chore, Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. Deus não quer que você o adore por aquilo que Ele te dá, Deus quer que você o adore por aquilo que Ele é. Então, independente de estar sozinho, de estar na prova, de estar bem ou de não estar bem, você levanta a tua mão e diz: eu não tenho medo, porque o Deus que livra está comigo. O salmista então nos traz uma ideia que neste caminho de peregrinação existem muitas coisas. E que coisas são essas, pastor Abacuque? Neste caminho de peregrinação, na concepção do salmista, existe aquilo que ele vai determinar como armadilhas. Diga comigo: armadilhas. Armadilhas que, segundo ele, não estão colocadas à beira do caminho, elas estão colocadas no caminho. Eu repito, elas não estão colocadas à beira do caminho, elas estão colocadas no caminho. E para que servem essas armadilhas na concepção do salmista? O salmista está dizendo que essas armadilhas são colocadas para apanhar o povo de Deus, para apanhar a mim, para apanhar a você. E normalmente a armadilha, ela tem uma característica que me chamou a atenção no texto. Quem prepara uma armadilha toma cuidado, porque se é armadilha, ela deve ser imperceptível. Se é armadilha, ela não pode ser vista. Se é armadilha, ela precisa ser colocada em lugar estratégico. Se é armadilha, ela tem um propósito. Se é armadilha, ela tem uma intenção. Se é armadilha, ela quer colocar tropeço. Se é armadilha, ela quer roubar a fé. Se é armadilha, ela quer te fazer tropeçar. Se é armadilha, ela quer fazer com que você sinta medo. Mas eu vim aqui nesta noite pregar. Deixa o Abacuque pregar. Eu estou dizendo para você que no meio da armadilha, que não está na beira, mas está no caminho, está o Deus que livra, que vai na tua frente para te dar vitória e glorificar o nome de Jesus. Se isso é verdade, segure a mão desse irmão e diga aí para ele: não tenha medo, o Deus que livra está na casa. Eita, que eu estou sentindo a presença de papai. Ainda hoje, nós encontramos ciladas, armadilhas que nos cercam. E normalmente, pastor Tiago, essas não têm a intenção de nos ferir. Ô pastor, o que o senhor está dizendo? É verdade. O diabo, quando coloca armadilha, ele não tem a intenção de te ferir. Porque ele sabe que se você ficar ferido, você pode se recuperar. Quando ele coloca uma armadilha, ele quer matar você. Israel sabia disso. O salmista sabia disso. E aí o salmista olha para este pano de fundo. Ele olha para as nações hostis que cercam Israel na peregrinação. E ele está vendo, ele está olhando, e ele está vendo o cuidado de Deus. Eu vim aqui nesta noite dizer ao Senhor que Deus está vendo, Deus está olhando,
Deus está afastando. Deus não está tirando da beira do caminho, Ele está tirando do caminho aquilo que vai impedir, aquilo que vai atrapalhar. Não haverá morte, não haverá morte, haverá vida nesta casa, porque o Deus que livra está aqui. Mas o que o salmista está dizendo aqui, irmão? Escute isto, escute isto. Isso aqui não é mensagem de internet, não, é Bíblia, é preço, é oração. Escute isto. O que o salmista está dizendo aqui? Deste Salmo 124, nos 8 versos que compõem este cântico, ou cânticos de romagem, ou chamado cântico dos degraus. O que ele está nos falando aqui? O que ele está tentando nos ensinar? Nem sempre, como homens e mulheres de Deus, nós temos discernimento para perceber o perigo à nossa volta. Nem tudo que brilha é ouro, minha irmã. Nem tudo que brilha é ouro, meu irmão. O sorriso não significa abertura para que você abra precedentes e dê liberdades que não podem ser dadas. Um abraço mal colocado não pode ser interpretado como um sentimento talvez esquisito e que não tivesse sentido de ofender. O diabo, ele é estrategista, ele não tem pressa em tirar a nossa paz. E por quê? Porque o propósito dele é colocar temor, é colocar medo no nosso coração. Mas o salmista está dizendo que o Deus que livra está vendo tudo isso. O Deus que livra está olhando tudo isso. E o Deus que livra, Ele é poderoso para nos dar discernimento. Quando você sentir no teu coração que a conversa não está boa, quando você sentir no teu coração que o assunto não é pertinente e que fugiu da ambiência daquilo que você costuma viver, corra, é cilada, é armadilha. O diabo está tentando te pegar. Quando você ouvir alguém dizer, mas eu não concordei com o culto, eu acho que o pastor não devia ter feito aquilo, eu não gostei da forma que aquela irmã cantou, para com isso, meu amigo, peça discernimento a Deus. Será que você não está vendo que o diabo está tentando pegar você numa armadilha? Mas eu vim aqui nesta noite pregar que o Deus que livra não vai te deixar enganado. Aprenda isto. Aprenda isto. Aprenda isto. Um laço, diga comigo, um laço. Mas diga melhor, um laço. Uma armadilha. É invisível. Eu não vou perguntar para as irmãs, que vocês não têm noção disso, mas os meninos aqui, da minha geração, quem é que brincou fazendo arapuca de bambu? De taquara. E normalmente a gente se reunia. Hoje chama de turma, de grupo. A gente cabulava aula na escola. Era tudo combinado. E cada um tinha uma função no grupo. Aprenda isso, porque isso é espiritual. Tem gente subestimando. Eu não vim aqui dar popularidade e boto para o diabo. Mas tome cuidado. O Deus que livra está te advertindo. Ele está dizendo nessa festividade, e ele deu o tema para o pastor: não temas, eu estou com vocês. Mas escute, não subestime a capacidade do teu inimigo, porque ele não quer simplesmente te ferir, ele quer te matar. Mas o Deus que livra me trouxe aqui, está dizendo para você: eu vou te dar estratégia, eu vou te dar discernimento, e eu vou te revelar aquilo que você não consegue ver. Então a gente tomava alguns cuidados.
preparava a armadilha, a arapuca, colocava um gravetinho embaixo dela, o outro trazia os pedacinhos de pão. Naquele tempo a gente chamava de alpiste, não sei nem se existe isso, né? Porque tem passarinho que é esperto, tem passarinho que não é bobo. E tinha uns que a gente ficava 3, 4 horas lá, ele dava um jeito, quando a gente pensava ia ver, ele já tinha comido a comida e não tinha caído. Mas de repente, a gente escondia ela embaixo das moitas. É isso que o Salmo está dizendo. Escondia ela. E a gente ficava com a cordinha a uma certa distância. E aí ele descia. E quando ele descia desconfiado. Como havia silêncio e a fome o atraía, ele não ia com pressa. E por quê? Porque a armadilha é invisível. Diga comigo, ela é imperceptível. Às vezes, a gente atraía os nossos passarinhos com iscas suculentas, vantajosas. Quanta gente indo para o inferno. Quanta gente não conseguindo mais entender o que Deus está falando. Atraídas pela concupiscência. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 13, 14 e 15. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não podemos amar o mundo, nem no que há no mundo, nem a concupiscência da carne, nem a soberba da vida, porque isso não é de Deus, isso é do mundo. E o que mais tem atraído as pessoas, senão a concupiscência? Explique isso, pastor. E o que é a concupiscência à luz da Bíblia? É o desejo exacerbado. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas consumistas, e não é consumista somente de produtos, é consumista de revistas, é consumista de livros, é consumista de argumentações e narrativas que não levam ninguém a nada. A gente é capaz de dar valor a um determinado escritor, porque ele tem best-seller, ele vendeu muitos livros, mas a gente não pega na Bíblia, e o Deus da Bíblia continua sendo o Deus da Bíblia. Passam-se tempos, passam-se modas, passam-se estações, passam-se tendências, mas a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus diz que ele é o mesmo Deus ontem, hoje, e ele continuará sendo eternamente, ao buscar aquilo que poderia dar prazer. Quando o passarinho se aproxima da armadilha, aquilo que era prazer virou tormento. Tome cuidado com as suas escolhas. Vai apertar. Mas eu prometi a papai que eu vou falar tudo o que ele mandou eu falar. Diga para o seu irmão aí, tenha paciência com esse pregador. Diga novamente, tenha paciência com ele. Eu ficava olhando, porque o passarinho, quando ele entrava dentro da arapuca, existia um lapso de tempo, que eu chamo na Bíblia de lapso temporal. É o tempo em que ele entra e que aquele que detém a cordinha tem a habilidade de puxá-la. É ali que o problema acontece. Porque quando ele está dentro da armadilha, ele não se apercebe que aquilo é uma armadilha. Quando ele está se alimentando e saciando a sua fome, ele não se apercebe que aquilo vai gerar para ele um grande tormento espiritual.
Ou seja, ao tomar posse daquilo que parecia, vamos colocar aqui como um cardápio saboroso, que vai saciar a sua fome, ele agora vai encontrar um fel de morte. É isso que o salmista está dizendo acerca dos filhos de Israel. Eles estão peregrinando, mas eles estão tranquilos, eles acham que está tudo bem, mas eles não sabem que o Deus que livra está atrás dele. Por que o inimigo não te ataca? Você já passou por isso? Você já teve essa sensação de você estar sendo cercado, sitiado, você sabe que tem alguma coisa, mas tem paz no teu coração? Isso aí não é a obra do acaso, isso é Deus dizendo: eu estou com você, não temas, porque eu sou contigo. É por isso que eu gosto do Salmo 91. O Salmo 91, o salmista diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Agora preste atenção no detalhe do verso 2, ele parece que quer pegar Deus só para ele. Ele diz assim: direi do Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Levante a tua mão, porque eu quero profetizar que o Deus que livra vai te dar estratégia, o Deus que livra vai abrir a tua visão, o Deus que livra vai te dar vitória nos teus propósitos, para que o nome de Jesus seja glorificado. Tem glória a Deus aí? Então adore o nome do Senhor nessa noite. Diga assim comigo: o inimigo é especialista em colocar laços no nosso caminho. Entenda, meu irmão, por favor. Pastor, mas não vai ter anjinho, não vai ter. Daqui a pouco. Agora tem Bíblia. Entenda isso. Diga para ele, por favor, não me tenha como sabe, diga, pelo amor de Deus. Dá um sorrisão para ele. Diga para ele, entenda isso. Está no Salmo. Nós precisamos vigiar, gente. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Mas o meu WhatsApp é criptografado. Eu me lembrei esses dias, ensinando a igreja, quando o telescópio Hubble foi colocado na órbita da Terra. Até lá, tudo que a gente conhecia de universo era baseado nas leis da física, Galileu Galilei, Albert Einstein, e coisas que nós aprendíamos da escola. Tudo eram suposições. Até porque os mais estudiosos daquela geração não foram capazes de dar o passo que a humanidade deu, chegando no espaço sideral. Mas com a chegada do telescópio, pela primeira vez na história da humanidade, o homem pôde ver a beleza e a extensão deste universo que é infinito. E foi por meio das fotografias promovidas por aquele aparelho eletrônico, desenvolvido pelos americanos. Os americanos são danados, irmãos. Eles são danados. Que o homem conseguiu ver a Via Láctea. O homem conseguiu identificar planetas do sistema solar que jamais imaginaria conhecer. E é tanta coisa que eles não conseguem dar nome. Adão deu nome para todo mundo, mas o homem fica colocando N1, N2, N5, NK, N não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pastor, mas o que isso tem a ver com o que o senhor está falando? Eu fiquei pensando comigo, se os americanos são danados e conseguiram inventar um telescópio gigante, que foi capaz de fotografar a Via Láctea, que foi capaz de alcançar e trazer imagens de partes do universo que jamais nós poderíamos alcançar a olho nu. Você já parou para pensar no poder e no calibre que tem o telescópio do meu Jesus? Você acha que Deus não sabe aonde você anda? Você acha que Deus não sabe com quem você conversa? Você acha que Deus não sabe o que você está fazendo?
É muito fácil vir aqui pedir para Deus livrar. É muito fácil vir aqui dizer, eu não tenho medo. É muito fácil gritar aqui, não temas. Mas Deus está dizendo para você, vigia, porque eu vou te livrar, mas você tem que fazer a sua parte. Diga aí para ele, vigia, 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 vigia. Eu preciso caminhar para o fim. A caminhada rumo a Jerusalém Celestial, músicos, exige de nós esse comprometimento. Deus não quer qualquer coisa. Por favor, irmãos, não se ofendam comigo, eu tenho muito respeito pelo vosso pastor. Deus não quer show, Deus quer culto. Isso aqui não é palco, isso aqui é altar. Deus não quer performance, Deus quer quebrantamento. Então dê uma olhada para ele, seja a boca de Deus, não tenha medo não, tenha autoridade do Espírito de Deus na palavra. Diga para ele, vigia. Vigia, porque você está indo para Jerusalém Celestial. Você está caminhando para Jerusalém Celestial. E ir para Jerusalém Celestial exige de nós atenção. 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 Escute isso. Há muitos laços de morte que a gente não consegue perceber. Há muitos tropeços no caminho. Que mais, pastor? Distrações perigosas. Você percebe que não começa com grandes coisas? São com pequenas coisas. Esses dias alguém me perguntou no culto de ensino, pastor, explica para mim, como é que eu defino mentira no diminutivo e aumentativo? Eu falei, depende do que você quer me perguntar. Mentirona, mentira e mentirinha. Eu respondi a ele que para Deus não tem mentira grande, mentira média, mentira pequena. Ainda brinquei com ele, não tem mentira de baixa complexidade, de média complexidade, de alta complexidade. Mentira é mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Se você mentir, você não é filho de Deus, é filho do diabo. Pastor, mas aí o senhor me ofende. Eu falei, não é eu que estou dizendo, é a palavra. Então o que o texto está nos ensinando aqui nesta noite? Que nós precisamos tomar muito cuidado. E por quê? Porque as distrações perigosas podem nos induzir a um caminho sem volta. Percebam que o salmista agora no verso 7, ele vai mencionar essa armadilha. Ele vai dizer que o laço do passarinheiro é o instrumento usado pelo inimigo, e aqui ele está parafraseando, e eu vou explicar isso, para nos pegar nos nossos pontos vulneráveis. E eu fiz questão de fazer uma observação nisso aqui, por quê? Porque o texto nos revela alguma coisa. Quando você olha para o Salmo 124, a ideia do salmista é nos mostrar que esses laços, eles têm muito formato. O diabo não usa uma mesma armadilha para pegar pessoas diferentes. Ele sabe dos seus limites. Ele não conhece a tua oração. Ele não compreende o teu falar em línguas. Mas se tem alguém que conhece os seus passos, é ele. Então ele sabe como agir. Ele sabe o seu momento de fragilidade, de vulnerabilidade. Eu estou falando na autoridade do Espírito Santo. Não abra o seu coração para qualquer um. Miga, eu quero contar para você, não. Dobra o teu joelho dentro do teu quarto e conte para quem pode te ouvir. A tua amiga não vai te ajudar, mas o Deus que livra está dizendo, se você clamar, eu vou te ajudar. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabem. Normalmente, quando ele oferece esses laços cercados de formatos que normalmente são aparentes ou imperceptíveis, esses laços oferecem vantagens. E isso é o que nos atrai. O que nos corrompe é aquilo que os nossos olhos veem. Tiago diz isto. Então nós precisamos tomar cuidado. E por quê?
Porque o pecado é uma farsa. Eu costumo dizer que o pecado é como o carvão. Se você pegar o carvão no fulgor da sua essência, ele é uma brasa. Alguém consegue pegar na mão? Sim ou não? Mas e depois que ele esfria? A gente consegue pegar. Mas o que acontece? Você suja a mão. Assim é o pecado. Se você pegar o pecado na sua essência, como ele quer, como o diabo quer, você vai se queimar. Aí você se afasta. Perceba que são pequenas coisas, mas aí esfriou, parece que não está acontecendo nada. Só que quando você pega e passa a mão na roupa, o pecado te suja. É isso que o salmista está dizendo. O pecado é uma farsa. O pecado é um ledo engano. Mas o Deus que livra está aqui. Diga para ele que está do teu lado. Diga: o Deus que livra vai te livrar. E por que ele vai te livrar? Porque o pecado promete satisfação, mas produz culpa. Promete liberdade, mas escraviza. Quanta gente da igreja escravidada. E Deus dizendo: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Percebam que o pecado promete vida, mas gera morte. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Amém. Davi declara: como um pássaro capturado por um laço, assim nós estávamos. É por isso que vocês estão comemorando 9 anos. Muitos de vocês estavam como aqueles passarinhos enjaulados. Mas aí Deus levantou o pastor Tiago Barbosa. Desse jeito espontâneo dele. Está tudo bem, daqui a pouco ele dá uma voadora 360 graus e o inferno estremece. Aí alguém diz assim: mas não precisa de tudo isso. Precisa, porque o laço precisa quebrar. O diabo precisa entender que aonde a autoridade da palavra chega, ele não tem mais espaço, ele não tem mais liberdade. E aí veio o primeiro ano, veio o segundo ano, veio o quarto ano, veio o quinto ano, veio o sétimo ano, veio o oitavo ano, e hoje vocês estão comemorando 9 anos. E eu preciso pedir que você levante bem alto as tuas duas mãos para o céu e diga: obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos livrou do laço do passarinheiro. Agora seja a boca de Deus e diga para alguém: o laço quebrou, o laço quebrou, o laço quebrou, e nós escapamos. Rebate. Eu termino, tenho ainda 10 minutinhos para contar para vocês uma coisa interessante, coisa rápida. O salmista, ele destaca aquilo que ele está vendo. Ele não escreve, irmã, aleatoriamente isso. Ele está simplesmente narrando aquilo que faz parte da cultura. E na cultura antiga, no Oriente Médio, ou no Antigo Oriente, os monarcas, os reis das nações estrangeiras, como nós, também tinham hobbies. Tem aqui é tudo gente boa, viu, Tiago? Mas tem uns crentes chato, cheio de não me toque, cheio de hobby. Não sento. Não, gente, por favor. Eu quero ser muito respeitoso, que eu estou pregando a palavra. Eu não vim aqui fazer show. Prego o evangelho há 35 anos. Eu sei o que eu estou falando. Vocês já pararam para pensar que a gente entra na igreja 365 dias? E talvez você não saiba o nome desse irmão que está do teu lado. Porque essa dinâmica, esse movimento dinâmico que nós estamos vivendo, atropelando o tempo, nos tem roubado isto. Nós estamos dentro de casa, cada um com um telefone. A gente não senta mais na mesa, a gente não conversa mais.
A gente não sente mais calor humano, a gente não chora mais, a gente não empresta mais o ombro. Aliás, me lembrei agora, o meu filho fez 18 anos esses dias, ele tinha 5 aninhos, e aí a prima dele brigou com o irmão, e aí eu falei: filho, vai lá, porque eu queria ensinar valores, porque isso são valores, vai lá, dá um abraço na sua prima. Ele virou para mim e falou: ema, 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 cada um com seus problemas. É isso que essa geração está vivendo. Nós não estamos preocupados com o outro, nós não estamos preocupados com o problema do outro, nós queremos livramento para a gente, mas Deus trouxe-me aqui nessa noite para dizer a você: saia desta zona de conforto, para de desejar hobby, para de desejar as riquezas desse mundo. Pastor, você está dizendo que eu tenho que ser pobre? Não, eu estou dizendo que você tem que viver uma vida de simplicidade, porque Deus tem cuidado de você. Escute, 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 olha aqui para mim. Quantos lembram da Covid? Quantos lembram da Covid? Quantos lembram quantas pessoas desceram? Talvez eu esteja falando aqui alguém que tenha perdido algum amigo, algum parente, alguma pessoa importante da sua vida na Covid. E quantos de nós tínhamos medo de colocar a cabeça para fora, mas de repente Deus falou ao nosso coração. O Deus que livra disse: não haverá morte, não haverá morte. Levante a tua mão, porque a Covid passou e você está aqui para glorificar e bendizer o nome de Jesus. Estou terminando. Então os monarcas do Antigo Oriente, eles contratavam homens que tinham a caça destes belos pássaros como meio de sobrevivência. Eram esses passarinheiros que o salmista revela, eram caçadores habilidosos. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E um caçador habilidoso, ele só se torna habilidoso porque ele aprende técnicas. E técnicas exigem dedicação. E dedicação exige atenção. Então, à medida em que esses técnicos, eles se auto-aperfeiçoavam, eles passavam a estudar o hábito das aves. Eles sabiam aquela que era mais esperta e aquela que era mais devagar. Traduzindo, parafraseando, ele sabia qual era o pássaro que orava e o pássaro que fingia que orava. Graças a Deus não tem aqui, né, Tiago? Tem umas igrejas que eu conheço aí, né? Mas é isso. Então, o que eles faziam? Eles estudavam os hábitos dessas aves. Uma das armadilhas mais usadas era o laço, aquele que eu contei, da arapuca. Era um laço que eles colocavam, não era arapuca propriamente, era um laço que era coberto por terra, colocava comida no centro do laço e ele ficava aguardando. Quando o pássaro vinha, ele puxava a corda e o prendia pelo pé. Era isso. Mas tinham outras técnicas mais interessantes, não é? Eles faziam um círculo com fibras, isso está na cultura do Antigo Oriente. Era um círculo feito com fibra, que era ligada a uma pequena vara flexível, tipo aquela que a gente colocava na arapuca. E quando o pássaro vinha, ele puxava e prendia a patinha do pássaro. Tinha uma outra espécie de armadilha, pastor Tiago, e aqui eu vou caminhando para o final, que era chamado de gatilho. Quando o pássaro pousava, eles preparavam o ambiente, e quando o pássaro pousava, o gatilho assonava, o laço se fechava rapidamente. Adeus, liberdade. Mas tinha uma outra estratégia mais dolorosa. Eram aqueles caçadores que eram habilidosos, que não tinham paciência de ficar aguardando o pássaro pousar. Então eles resolviam pegar o pássaro no ar, e eles desenvolviam uma espécie de bumerangue preso a redes, e quando o pássaro passava com habilidade, ele lançava aquele instrumento, e a rede se envolvia no pássaro e o trazia ao solo. O pássaro também estava preso.
Olha que coisa interessante. Isso me fez refletir no Salmo. E por quê? Porque o texto está nos falando aqui que não era só um ataque no chão. O diabo não ataca somente em uma área. Esses passarinheiros não atacavam só no chão, eles também atacavam no ar. Ou seja, se o pássaro pousasse, havia laço. Se o pássaro voasse, havia laço. Mas aí o salmista vem na contramão. Davi pega essa experiência que ele está vivendo no Velho Oriente, e ele usa essa metáfora, ele traz essa imagem para denominar os inimigos de Israel, que na sua leitura são como um passarinheiro habilidoso. E ele sabe que Israel corre perigo, eles criam armadilhas invisíveis, esperam o momento certo para prender, e é desta forma, Satanás trabalha da mesma forma, ele arma laços na caminhada, tenta derrubar quem está voando. Você já parou para pensar que tem fase da tua vida que você está lá em cima e de repente você, sem entender, vem abaixo e tudo ruim, você não compreende, e aí você fica chateado, você fica reclamando, você diz que Deus não está te vendo, Deus não está te ouvindo. Mas eu vim dizer algo a alguém aqui nesta noite: o silêncio de Deus não significa que Deus não está te ouvindo. Olha do lado, você está de pé, você ainda está aqui, isso é sinal de que o Deus que livra está com você. Então não tenha medo, levante a tua mão e adore o nome do Senhor, porque Ele está te dando vitória. Ele arma laços na nossa caminhada. Pastor, me dê mais 2 minutinhos, por favor. Eu preciso terminar isso. Ele arma laços na caminhada, irmãs. Mas, filha, ele também tenta derrubar quem está voando. Diga para ele: vigia. Vocês sabiam que existem demônios? Pastor Tiago, eu preciso dizer isto. Que não suportam ver alguém crescer. Que não suportam ver o avanço desta obra. Eu preciso dizer isso aos príncipes de Deus que estão sobre esse altar. Satanás está com muita raiva. Eu sou observador e eu vi o irmão que me antecedeu dizendo: começou com R$1. Eu não sei como começou. Começou com R$2, mas o terreno está aí. O diabo diz não vai dar, e Deus diz vai dar. O diabo diz eu quero ver o que ele vai fazer, e diz ele não tem nada a ver com isso, o negócio não é com ele, é comigo. Não é sobre ele, é sobre mim. Não é sobre o propósito dele, é sobre o meu propósito. Levante a tua mão que eu estou profetizando. Deus vai fazer um milagre. Seja a boca de Deus, estenda a tua mão assim, ó, coloca no ombro desse irmão que está do teu lado e diga para ele: te prepara para viver o novo de Deus. Deus vai surpreender, Deus vai surpreender, Deus vai surpreender esta casa, porque o Deus que livra está no ambiente. Rebasse, rebarabasse. Laços de tentação, laços de vício, laços de engano. Você não tem autoridade sobre a vida daqueles que Deus decidiu livrar nesta casa. Levante a tua mão para adorar a papai. Perceba que não é só isso, e eu vou caminhando agora. Salmo revela algo poderoso. O que, pastor? Diga comigo o que, pastor?
O laço quebrou. Diga comigo, o laço quebrou. Diga assim comigo, a armadilha estava pronta. Diga de novo, a armadilha estava pronta. Mas Deus desceu, Deus interveio, Deus te livrou do acidente, Deus te livrou do AVC, Deus te livrou da morte. Ele desceu e te disse: não tenha medo, a vitória é tua para a glória do nome do Senhor. Desceu uma revelação aqui enquanto o inimigo estava preparando a queda. Deus está preparando o livramento. Eita, meu Deus do céu, seja a boca de Deus aí na vida de alguém. Deus está preparando o livramento. Quebrou o laço, cortou o laço, cortou o laço, cortou o laço, levante a tua mão, cortou o laço. Pastor, eu vou fechar a Bíblia. Talvez você não perceba. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a... E se Ele quiser, faz o inferno explodir, Ele sempre resolve. Com teu braço é capaz de parar um trovão. Esse é os Deus dos deuses. Talvez você não tenha nem percebido, mas eu vim dizer para você nesta noite que Deus quebrou laços. Eu vim dizer para você que Deus quebrou laços. Só alguém aqui desse lado entendeu. Eu vim dizer para você que Deus quebrou laços. Eu vim dizer para você que Deus está quebrando laços e que Ele vai continuar quebrando laços. Os caminhos que você não seguiu, os lugares onde você quase não caiu. Pássaros não nasceram para viver presos, pássaros nasceram para voar. Abra tuas asas e voe nessa noite. Receba esta palavra de transformação, porque o Deus que livra está na casa. Levarabá, remando que bidarabarabá, rebai orebasse. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a bênção, fique de pé. Vem descer, faz a água. Me ajude aí.